Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse jogo americano em crochê. A minha peça mede 30 por 40, mas pode variar um pouco dependendo dos seus pontos. Eu fiz aqui um jogo americano, mas seguindo o mesmo vídeo você pode fazer um tapete, por exemplo. Eu deixei as explicações aí ao longo do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa dos materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Comecei fazendo um total de 56 correntes no cordão inicial, mas eu já até ensinei esse ponto aqui no canal e, como eu disse, o total de correntes nesse cordão inicial precisa ser número par, por isso fiz 56. Eu vou medir aqui para você ver com quantos centímetros ficou, mas é só você fazer o cordão inicial com o comprimento ou com a largura que você precisa, e depois conferir se o total de correntes é número par. O meu, olha, deu 37 centímetros, mas se você quiser fazer com 40 centímetros, vá aumentando de 2 em 2 correntes, que dá certo fazer o mesmo ponto independente da largura ou comprimento do trabalho. Se você quiser fazer um tapete seguindo esse mesmo passo a passo, é só fazer o cordão inicial com a largura que você precisa e durante o vídeo aqui eu ensino para você como atingir o comprimento também. Veja que eu fiz um total de 56 correntes e vou voltar na segunda corrente para fazer o primeiro ponto baixo. Porém, eu vou utilizar somente o fio que fica no avesso de cada uma das correntes. Na frente temos 2 fios na corrente, no avesso somente um fiozinho. Esse fio é que eu vou utilizar para fazer o ponto baixo. Veja que eu vou introduzir a agulha, pegar somente o fio do avesso, na frente ficam os 2 fios, vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou na próxima corrente, seguro essa corrente assim, olha, de lado, que facilita para introduzir a agulha e pegar somente o fiozinho do avesso. E faço ponto baixo também. Vou na próxima corrente, sempre do mesmo jeito. Se você encontrar dificuldade para pegar esse fio do avesso, tente pegar os 2 da frente, assim, olha. Introduzir a agulha, pegar os 2 fios que ficam na frente da corrente, que virando temos somente o fio do avesso para fazer o ponto baixo. Eu vou seguir fazendo ponto baixo assim até o final desse cordão. No final teremos um total de 55 pontos baixos, porque eu fiz 56 correntes, mas eu voltei na segunda corrente para fazer o primeiro ponto baixo. Vou fazer a carreira completa. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto baixo em todas as correntes. Vou fazer até a última corrente, olha, ponto baixo pegando somente o fio que fica no avesso da peça. Essa aqui é a última corrente, vou pegar os 2 fios da frente porque facilita um pouco mais. E vou fazer o último ponto baixo e assim, olha, finalizei a primeira carreira com um total de 55 pontos baixos. Vou começar a segunda carreira trazendo o fio para frente e depois virando o trabalho para baixo, assim, olha. O fio fica aqui na lateral e não atravessando na frente do trabalho. Vou voltar no último ponto baixo, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e faço o primeiro ponto baixo. E vou continuar fazendo ponto baixo em cada um dos pontos de base, ou seja, só ponto baixo até o final da carreira novamente, carreira 2, só ponto baixo. Vou fazer até o final e mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da segunda carreira e veja que eu estou fazendo só ponto baixo desde o começo. Ponto baixo em cima de todos os pontos, aqui o último ponto de base que eu tenho. Vou fazer ponto baixo em cima dele também. E assim eu finalizo a carreira 2 com um total de 55 pontos baixos também. Vou começar a terceira carreira trazendo o fio para frente e virando o trabalho para baixo. Assim o fio fica na posição correta. E agora eu vou começar a fazer o ponto fantasia, que é esse ponto entrelaçado. E veja que após virar o trabalho eu tenho uma laçada e na mesma direção eu tenho também os pontos, né, os pontos baixos. Então eu vou fazer esse ponto baixo pegando na carreira de baixo, ou seja, no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo na corrente. Então vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e vou trazer ele para cima, para a direção do ponto baixo, para ficar com a mesma altura dos pontos que eu faria aqui se fosse só o ponto baixo comum. E faço o ponto baixo passando então nas duas laçadas.
No próximo ponto eu faço o ponto baixo aqui na carreira de cima mesmo e mantenho a mesma altura do ponto. O próximo ponto eu vou fazer assim, uma laçada pegando lá na carreira de baixo. E aqui, olha, deixa essa laçada da agulha vir mais para a parte de onde você segura a agulha e introduz a ponta da agulha. Não tente levar essa laçada lá embaixo para pegar, para não ficar muito alongada essa laçada. Deixa ela bem ajustada, leva a ponta da agulha então no próximo ponto, busca o fio que vem do novelo e traz ele para ficar com a mesma altura dos pontos baixos e assim você finaliza ele também. Eu vou sempre intercalar uma laçada, um ponto baixo, uma laçada, então no próximo faço ponto baixo. Uma laçada, pegando lá na carreira de baixo, um ponto baixo no próximo ponto. Se você ficar em dúvida em qual ponto pegar aqui na carreira de baixo, é só dar uma olhadinha. Olha, fez o ponto baixo, nesse temos a laçada, nesse não vamos fazer nada, no próximo vou fazer a laçada também, olha, pegando lá na carreira de baixo, veja que eu só pulei um ponto, vou fazer essa laçada. E vou seguir intercalando assim, olha, uma laçada e um ponto baixo. Uma laçada, um ponto baixo. Até o final. Se você fez tudo correto no cordão inicial, no final termina com uma laçada. Eu vou fazer até o final da carreira e mostro para você como ficou e como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira, sempre intercalando, olha, uma laçada, um ponto baixo. Pula um ponto, então no próximo eu faço uma laçada, no próximo eu faço ponto baixo. Pulando um ponto, no próximo vou fazer a laçada e esse aqui também é o último ponto. Olha, talvez a hora que você for fazer esse ponto aqui, a laçada fica atravessando lá para a lateral, mas não se preocupe, pode deixar, não tem problema. Eu costumo tirar assim a agulha da laçada e introduzir novamente para ele ficar totalmente desse lado. E aí eu completo aqui o ponto baixo, então passando nas duas laçadas e termino assim com a laçada na lateral, ou seja, fica na direção do ponto baixo, mas ele fica um pouco mais solto. Na próxima carreira, quando a gente voltar com os pontos baixos novamente, ele vai ajustar para ficar do mesmo lado, tá? E assim eu terminei então a carreira 3, toda intercalando, começando com uma laçada, ponto baixo, chegando no final aqui com uma laçada. Vou começar a próxima carreira e veja que eu terminei a carreira anterior com uma laçada que fica um pouco na lateral, mas não tem problema, eu vou trazer esse fio para frente, virar o trabalho e no avesso nós temos então o primeiro ponto, uma laçada. Então vou voltar aqui dentro dessa laçada, no alto desse ponto, introduzir a agulha, buscar o fio e fazer ponto baixo. Pronto, eu já estou com o ponto baixo na posição correta para começar a fechar os fios aqui nesse lado da peça para fazer esse efeito aí trançado. Toda vez eu preciso começar a fazer o trançado quando o ponto baixo está na direção dessas laçadas assim. Se a laçada estivesse aqui na direção do segundo ponto, era só fazer ponto baixo até chegar na direção dessas laçadas. Um pouco mais à frente a gente vai ter essa situação e você vai entender um pouco mais, mas veja que eu fiz o ponto baixo então na direção da laçada. O próximo ponto fica entre as duas laçadas, então eu vou pegar a laçada de um ponto e uma laçada do ponto seguinte. Vou trazer o fio em direção à agulha e vou buscar, olha, puxar para ficar com a altura do ponto baixo. E vou fazer o ponto baixo fechando esses dois fios para ficar trançado assim. O próximo ponto baixo fica na direção da laçada que sobrou, então eu vou fazer um ponto baixo aqui na carreira de cima, na direção da laçada que sobrou. O próximo ponto fica entre as laçadas, então aqui é o espaço para eu fazer essa junção de um fio que sobrou desse ponto com um fio do próximo ponto. O próximo ponto baixo na direção da laçada que sobrou, então faço ele aqui na carreira de cima. O próximo ponto entre as laçadas, então pego o fio que sobrou com um fio do próximo ponto e é importante você puxar esse fio para que fique com a altura dos pontos baixos, assim ele não fica repuxando e não fica mais baixo que as laterais, tá? Então sempre tomar o cuidado para trazer esse fio para ficar com a mesma altura dos seus pontos baixos, assim fica todo o trabalho com a mesma largura, não fica mais largo nos cantos e estreito aqui no meio.
E eu vou continuar assim até o final da carreira, olha, ponto baixo na direção da laçada que sobrou, essa laçada fica sozinha, então sempre à direita dessa laçada eu faço o ponto baixo. Veja que eu fiz o ponto baixo à direita da laçada que está sobrando. Na direção do próximo ponto eu não faço ponto baixo aqui em cima, eu pego os dois fios, olha, um que sobrou com um fio da próxima laçada e faço ponto baixo. Vou seguir repetindo assim até o final da carreira. No final eu mostro para você como fazer e como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo na direção da laçada que sobrou. O outro ponto fica entre as laçadas, então faço a junção de duas laçadas, né, de um fio de uma laçada e da outra. E sobrou somente uma laçada, ela fica quase na lateral, não temos duas laçadas para juntar assim, ou seja, eu vou fazer ponto baixo na direção da laçada que sobrou. Aqui na lateral, olha, dá para notar, dá para ver fácil os dois fios que formam esse ponto baixo final aqui. Então vou pegar os dois fios, ficam acima dessas duas laçadas da lateral e vou fazer ponto baixo, ou seja, finalizo a carreira 4 com ponto baixo. Comecei fazendo ponto baixo aqui no início, né? Só no segundo ponto foi que fiz a junção. E aqui no final também, olha, termina então a carreira 4 fazendo ponto baixo. Vou começar a próxima carreira, carreira 5, vou fazer laçadas. E eu vou sempre intercalar até o final do trabalho uma carreira fazendo laçadas e na outra carreira eu faço essa junção de pontos como fizemos aqui na quarta carreira. Então eu vou trazer o fio para frente, virar o trabalho e eu vou começar fazendo ponto baixo ou laçada. É só olhar na carreira que nós temos um pouco mais abaixo. Lembra que eu comecei a primeira carreira de laçadas, né? Fazendo assim, intercalando, comecei com laçadas, então eu já tenho uma laçada nessa direção. Então dessa vez eu começo fazendo ponto baixo. E aí no segundo ponto é que eu vou fazer então a laçada. E a laçada precisa ser feita pegando na carreira um pouco mais abaixo. E sempre nesse ponto, tá vendo? Olha aqui temos as duas laçadas, à esquerda das laçadas temos um ponto baixo. As duas laçadas, aqui está o ponto baixo. As duas laçadas, aqui está o ponto baixo. Eu vou fazer a laçada exatamente nesse ponto, porque na direção da laçada eu vou fazer ponto baixo para ficar intercalando. Então eu já fiz ponto baixo na direção dessa laçada. Logo à esquerda dessa laçada nós temos aqui o ponto baixo, eu vou deixar bem ajustada essa laçada da agulha. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar que foi feito o ponto baixo. E tem mais um detalhe, precisa sair com a agulha dentro da junção que nós temos do outro lado. Só que é bem fácil, quando você introduz a agulha aqui no ponto correto, já sai exatamente na junção. Então vou buscar o fio que vem do novelo e vou levar ele para cima para ficar com a mesma altura do ponto baixo e assim eu completo a laçada. No próximo ponto, eu faço ponto baixo e vou fazer a laçada para intercalar. Após o ponto baixo, vou nesse ponto que fica logo à esquerda da laçada. Olha só, como sai exatamente na junção. Depois você acostuma com o dedo que está aqui na parte de baixo, já saber se esse fio saiu no local correto sem precisar ficar olhando. Vou fazer aqui mais um ponto sem olhar para você ver, olha. Vou introduzir a agulha, já vou fazer o ponto baixo, essa laçada mais alongada, para você ver que quando introduz a agulha no local correto, olha, nesse ponto que fica à esquerda das laçadas, ele já fica no local correto lá na frente também, olha, saindo dentro da junção, tá? Então é fácil identificar isso, não é algo que você vai precisar ficar fazendo com tanta lentidão para conferir. Mas é sempre bom dar uma olhada, porque se ele não sair no local correto, ele não dá aquele efeito lá na frente. Quando for fazer o trançado aqui na próxima carreira, ele vai ficar fora do ponto, né, e fica feio. Não fica correto o trançadinho lá na frente. Então é sempre bom fazer alguns pontos ou no final de cada carreira conferir, porque é mais fácil conferir antes de fazer a próxima carreira do que desmanchar duas, né? Então é sempre bom dar uma conferida. Olha, dá para fazer assim um pouco mais rápido, sem olhar, mas no final eu sempre dou uma conferida se todos os pontos também estão saindo dentro da junção. Como você viu, é só repetição. Já estou fazendo essa carreira intercalando laçada e ponto baixo. Vou fazer até o final. Mostro para você como finalizar essa carreira e começar a próxima, né, para relembrar como fazemos aqui a junção das duas laçadas. Já estou chegando no final da carreira, sempre intercalando, olha, uma laçada, um ponto baixo aqui no próximo ponto,
A laçada fica no ponto baixo sempre à esquerda aqui dessa laçada que nós já temos. Essa aqui então é a última laçada, olha. E termina essa carreira fazendo ponto baixo no último ponto baixo. Aqui na lateral é mais fácil ver esses dois fios que formam esse último ponto baixo, olha. Fica logo acima desses dois fiozinhos da lateral, só fazer ponto baixo. Então, finalizei essa carreira com ponto baixo. Eu comecei a carreira também fazendo um ponto baixo, lembra? Só fiz a laçada no segundo ponto. E termino também do mesmo jeito, olha, com uma laçada e um ponto baixo no final. Assim eu termino mais essa carreira. Vou começar a próxima carreira trazendo o fio para frente, vou virar o trabalho. E agora eu vou começar a fazer a junção dessas laçadas que eu fiz na carreira anterior. Lembra que eu disse, eu preciso fazer ponto baixo até ficar na direção das laçadas. Então, quando eu virei aqui para começar a próxima carreira, veja que a laçada está no segundo ponto. Então eu vou seguir com ponto baixo até o segundo ponto. Faço ponto baixo na direção do primeiro e ponto baixo na direção da laçada. Pronto, agora eu já posso começar a fazer a junção. Toda vez, quando virar o trabalho, o importante é que precisa começar fazendo a junção após o ponto baixo dentro da laçada. O próximo ponto fica entre as laçadas, então agora vou pegar um fio dessa primeira laçada e um fio da segunda laçada também. E vou fazer a junção desses pontos lá na parte de cima, levando o fio para que fique com a mesma altura dos pontos que eu tenho aqui no início da carreira. Olha. O próximo ponto fica à direita da laçada que sobrou, então faço ponto baixo aqui na parte de cima mesmo. E depois faço a junção do fio que sobrou com um fio da próxima laçada. Viu que agora eu já começo a repetir. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz um pouco mais abaixo aqui, olha, nessa carreira. E ele já vai começando a formar o efeito só repetindo desse jeito. E até o final do trabalho eu só vou fazer isso. Em uma carreira eu faço as laçadas, na outra eu faço a junção. Eu vou terminar mais essa carreira e começar a próxima para relembrar como fazemos aqui as laçadas no trabalho assim já pronto, né? Onde já temos algumas carreiras prontas, só para relembrar aqui o local correto de fazer essa laçada, porque é só repetição. Nesse aqui acredito que já estejam fera no assunto. O ponto baixo aqui na parte de cima, à direita da laçada que sobrou. No próximo ponto, faço a junção de dois fios. Vou fazer assim até o final da carreira e mostro para você como começar a próxima também. Já estou chegando no final da carreira, essa aqui, olha, fazendo a junção então das laçadas e, como eu disse, até o final do trabalho agora é só seguir intercalando assim. Uma carreira fazendo a junção dos pontos e na outra fazendo as laçadas justamente para ter esses fios aqui para fazer a junção. Aqui, olha, fiz a junção de duas laçadas, só sobrou uma. Na direção dessa laçada, ou seja, ao lado direito da laçada que sobrou, vou fazer ponto baixo. E no ponto que sobrou também, no ponto baixo que nós temos logo à frente, como eu disse, virando assim para ver a parte de cima, fica mais fácil ver aqui, olha, os dois fios que formam esse ponto baixo aqui na lateral, para completar a carreira com a mesma quantidade. Então, fiz ponto baixo à direita do fio que sobrou e agora na lateral também. Lembra, eu comecei essa carreira fazendo dois pontos baixos para que o segundo ponto ficasse na direção da laçada para fazer junção, olha. 1, 2, para depois fazer a junção. Então, no final da carreira, termina do mesmo jeito. É uma forma de você observar se está ficando de forma correta também. É se o início e final da carreira estão do mesmo jeito. Ou seja, comecei com 2 pontos, termino com 2 pontos também. E assim termino mais essa carreira. Vou começar a próxima carreira. E se eu terminei a carreira anterior fazendo a junção das laçadas, na próxima eu preciso fazer as laçadas de preparação. Então, vou trazer o fio para frente, virar o trabalho. E aqui no avesso, olha, veja que na direção desse primeiro ponto, eu não tenho uma laçada. A laçada está na direção do segundo ponto. Então, eu já começo fazendo uma laçada como eu fiz aqui na terceira carreira. E sempre pulo uma carreira, volto na de baixo para fazer a laçada. Aqui, olha, nos próximos pontos é só lembrar que esse ponto baixo fica aqui entre as laçadas. Sempre à esquerda da laçada que você fizer ponto baixo lá em cima, tem um ponto aqui para introduzir e fazer a laçada. Então, lembrando que precisa intercalar assim também. Após virar aqui o trabalho, observar que não temos a laçada nesse primeiro ponto, vou introduzir a agulha na carreira de baixo, vou buscar o fio, alongar para ficar com a mesma altura do ponto baixo e fazer o ponto baixo aqui na lateral. Então, olha, exatamente igual eu fiz aqui na terceira carreira.
No próximo ponto eu faço ponto baixo e agora sim esse ponto fica na direção da laçada que nós temos na carreira, na penúltima carreira. A próxima laçada no ponto que fica aqui, olha, à esquerda dessa laçada que eu fiz o ponto baixo, e só lembrando que precisa ficar dentro da junção. Mas como eu disse, é super fácil também, se você faz o ponto no local correto, ele já fica na direção da junção. Então agora é só repetir, olha, estou fazendo aquela carreira intercalando uma laçada e um ponto baixo. Uma laçada e um ponto baixo. Já é repetição de carreira que eu ensinei aqui como fazer. Na próxima carreira, quando virar o trabalho, vamos fazer a junção das duas laçadas, ou seja, repetição do que nós já fizemos aqui também. E eu vou seguir repetindo assim até atingir a medida que eu preciso. Eu fiz aqui o cordão inicial com o comprimento do jogo americano. Então significa que eu vou fazer essas carreiras assim intercalando até atingir a largura do jogo americano. Se eu quero ele com 35 centímetros, só seguir fazendo assim até atingir 35. Se eu quero com 30 centímetros, com 40, só intercalando, fazendo essas carreiras assim até atingir a largura. Se você quiser fazer um tapete, digamos que você tenha feito o cordão inicial exatamente igual, com 56 correntes, então aqui forma a largura. Então é só repetir essas carreiras até formar o comprimento, ou seja, até atingir 1 metro de comprimento, mas a forma de fazer é exatamente igual. Você só precisa fazer esse cordão inicial com uma das medidas que você precisa e depois trabalhar as carreiras repetindo até atingir a outra. Digamos, quero um tapete com 50 centímetros de largura, 2 metros de comprimento. Pode decidir fazer o cordão inicial com 50 centímetros e depois repetir as carreiras até atingir 2 metros. Ou se você quiser um jogo americano maior ou menor, só mudar aqui a quantidade de correntes e depois repetir as carreiras intercalando assim até atingir a largura. Então eu vou seguir fazendo até atingir a largura que eu preciso, aí eu mostro para você como ficou e como continuar fazendo aqui o seu trabalho. Veja que eu segui repetindo as carreiras até formar a largura que eu preciso aqui para o meu trabalho. Mas se você quiser fazer um tapete, como eu disse, é só seguir repetindo mais carreiras aqui até formar o comprimento. Vocês lembram que eu fiz o comprimento da peça, né, no caso aqui, olha, com 37 centímetros no cordão inicial. E fiz aqui a largura dele 10 centímetros menor. Fiz até atingir um total de 27 centímetros. Mas se quiser mais largo, é só continuar repetindo aqui mais vezes. Eu fiz 63 carreiras e terminei na carreira que faz a junção das laçadas para ficar exatamente igual o início, e por isso agora eu vou começar a fazer o contorno com ponto baixo. Agora que eu já completei então a largura e o comprimento que eu preciso, eu vou começar a fazer o contorno com ponto baixo. Veja que eu fiz essa última carreira, chegando aqui no final com ponto baixo, vou fazer uma corrente de espaço e vou continuar em frente, ou seja, eu vou trabalhar os pontos baixos na largura aqui do jogo americano. Se for um tapete, também é do mesmo jeito a forma de fazer. Após essa corrente, eu volto no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo e faço ponto baixo também. E é nesse ponto aqui que eu vou finalizar a volta, tá? Então, quando eu completar a volta, eu vou fazer um ponto baixo em cima do último ponto baixo que eu fiz aqui no comprimento, 2 correntes de espaço e finalizo em cima desse ponto. Eu estou mostrando assim para você memorizar, para não perder o local correto de finalizar a volta e não ficar faltando ou sobrando pontos. O próximo ponto baixo eu vou fazer aqui, olha, na divisão onde nós temos essas 2 laçadas aqui na lateral, na direção dessa laçada que nós temos na parte de dentro do trabalho, vou fazer um ponto baixo aqui. E depois, no pé dessa mesma laçada, eu faço ponto baixo novamente. Um pouquinho mais abaixo, temos novamente as 2 laçadas, olha, só introduzir a agulha aqui no meio dessas 2 laçadas, assim, olha, vai ficar uma para cada lado, para fazer o ponto baixo. E fica na direção da laçada que está mais na parte de dentro do trabalho. E depois, no pé dessa mesma laçada. Aqui, olha, na divisão onde nós temos as 2 laçadas na lateral, e depois no pé dessa laçada que sobrou. Eu vou mostrar aqui como fica. O próximo ponto, então, logo abaixo desse fiozinho, faço ponto baixo. No pé dessa laçada que nós temos aqui mais na parte de dentro. E depois, olha, logo abaixo da laçadinha que nós temos aqui na lateral, na direção dessa laçada também. No pé dessa laçada que sobrou. E logo abaixo aqui, olha, entre os 2 fios que nós temos na lateral.
Vou seguir fazendo assim até chegar no canto. No canto eu mostro para você como deixar simétrico também. Se você tiver dúvida aí de como fazer esse ponto baixo, dê uma olhadinha com mais calma aqui nesses pontos, que dá para ver de forma bem nítida. Olha, estou fazendo ponto baixo no pé dessa laçada que vem na parte de dentro e entre essas duas laçadas que nós temos aqui na lateral. No pé da laçada que nós temos mais na parte de dentro, depois entre as duas laçadas da lateral. Vou seguir fazendo até chegar no canto. Já estou chegando no canto, fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, fiz o ponto baixo na direção dessa laçada, o próximo ponto baixo logo um pouquinho mais abaixo entre as duas laçadinhas da lateral. E o próximo ponto já fica na direção da laçada, ou seja, venho no pé dessa laçada que eu fiz aqui no canto e vou fazer ponto baixo. Pegando os dois fiozinhos assim, olha, para ficar bem firme, os dois fios, faço um ponto baixo e para formar o canto vou fazer duas correntes, vou girar o trabalho, venho no mesmo lugar, ou seja, no pé da laçada que nós fizemos no cantinho, na terceira carreira, na verdade, né, nós fizemos essa laçada voltando no último ponto, então volto no mesmo lugar e faço ponto baixo para formar o canto. Ficou assim, olha, o cantinho, a lateral também fica retinha, olha. Aqui, olha, no comprimento do trabalho nós temos as correntes iniciais. Então é só fazer ponto baixo em cada uma das correntes e vai ficar sempre intercalado, olha, um ponto baixo na direção da laçada, o outro na corrente onde nós fizemos somente ponto baixo, então pegando sempre os dois fiozinhos aqui, olha, na parte de cima aqui dos pontos, para ficar bem firme. Essa primeira corrente, essa carreira aqui para introduzir a agulha, ela está um pouco mais apertada porque nós fizemos pontos baixos, repuxamos bastante a corrente. Mas dá para ver bem fácil os dois fios de cada uma dessas correntes para fazer ponto baixo em todas elas. Então, na hora de introduzir a agulha, se ficar em dúvida, só lembrar que temos um ponto baixo na direção da laçada e um ponto baixo entre as laçadas, pegando também esse ponto baixo que temos logo à frente. Essa parte é mais tranquila porque fica bem fácil identificar aqui as correntes, né, que nós fizemos no cordão inicial. Então, olha, eu estou fazendo ponto baixo na direção de todas elas. E eu vou seguir assim até chegar no próximo canto. No próximo canto, nós temos essa pontinha de fio do cordão inicial. Mas até lá, olha, só ponto baixo em direção de todas as correntes. Quando chegar lá no próximo canto, eu mostro para você como fazer para deixar simétrico também. Já estou chegando no canto, fazendo os pontos baixos sempre do mesmo jeito. Olha, um ponto baixo em cada uma das correntes e fica sempre intercalado, no pé da laçada, entre uma laçada e outra. Aqui, olha, eu vou terminar fazendo ponto baixo no último ponto, que é exatamente o pé da primeira laçada que eu fiz na terceira carreira. Vou fazer o ponto baixo. Virando o trabalho, vou fazer duas correntes de espaço para formar o canto. Aqui, olha, está a ponta de fio inicial. Vou deixar ela para eu esconder também. E vou voltar no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo e vou fazer ponto baixo também para formar o cantinho do trabalho. Veja que eu fiz o ponto baixo no canto, né, no pé dessa laçada, então o próximo eu vou fazer na metade dele. Depois eu faço no pé da laçada seguinte aqui, olha, e depois na metade dela. No pé da laçada que nós temos logo à frente e depois na metade dela. No pé da laçada que nós temos logo à frente e depois na metade dela. Sempre assim. Temos a laçada, então vou sempre fazer, olha, eu fiz o ponto baixo no pé dessa laçada, então próximo, mais ou menos na metade. Aqui é só você introduzir a agulha, porque você vai pegar os fios que nós temos aqui na lateral. Eu vou aproveitar para esconder essa ponta de fio também. E vou fazer ponto baixo. O próximo ponto baixo fica no pé da laçada que nós temos logo acima, então vou só fazer o ponto baixo no pé da próxima laçada. Fiz no pé dessa laçada, faço mais ou menos na metade, pegando os fios aqui da lateral, assim, olha. Aqui estão os fios que eu estou pegando na lateral, estou aproveitando para esconder esse fio também. No pé da próxima laçada, olha, aqui a laçada vem descendo, eu pego exatamente no mesmo lugar que foi feita essa laçada. E depois, mais ou menos na metade dela, pegando os fios aqui na lateral. E vou seguir fazendo assim até chegar ao próximo canto. No próximo canto eu mostro para você como fazer também, como deixar retinho e como deixar com a mesma quantidade de pontos.
Já estou chegando no final da volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Aqui, olha, fica na direção da junção dos pontos, vou fazer ponto baixo. E agora eu vou fazer ponto baixo na direção do último ponto que eu fiz na última carreira. Após esse ponto baixo, vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2. E se você não tem agulha de tapeceira, é só fazer ponto baixíssimo aqui no último ponto. Então, olha, só introduzir a agulha pegando os 2 fios e vamos fazer ponto baixíssimo. Vou fazer em 2 fases porque eu estou com 2 correntes, né, elas ficam mais soltas. E assim, olha, finalizar a volta. Se você não quiser cortar o fio para começar a próxima volta, ou se você quiser fazer o arremate assim, é só alongar o fio, passar ele para o avesso, porque ela já fica legal assim, só com uma volta de ponto baixo, olha. Fica legal, os cantos também ficam certinhos. Aqui, olha, tem a ponta de fio que eu segui conduzindo. Aqui eu vou cortar, não precisa dividir em 2, amarrar, porque os pontos baixos já deixam bem presos. Então, se você não quiser fazer mais voltas de ponto baixo, ele já fica legal assim. No meu trabalho, para dar uma aparência ainda melhor, eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro e depois eu começo uma próxima volta com a mesma cor. Mas isso para deixar aqui o acabamento na frente do trabalho bem profissional. Não ficar aparecendo, é um trabalho que vai para a mesa, a gente precisa de um cuidado a mais. Mas como eu disse, se você quiser finalizar aqui com ponto baixíssimo, não quero cortar o fio, não quero fazer arremate. Como que eu começo a próxima volta? Faça uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Vamos no próximo ponto baixo, pegando somente o fiozinho mais na parte de baixo, assim, olha. E faça ponto baixo também. E depois ponto baixo no próximo, sempre pegando somente um fio. Isso se você não quer cortar o fio aqui para fazer o arremate, para ficar legal a aparência nesses cantos também, tá? A forma de fazer, na verdade, é exatamente igual. A única diferença é que eu vou arrematar nesse canto para começar a volta com o mesmo fio. Então aqui, olha, após as 2 correntes de espaço, eu vou alongar esse fio deixando uma sobra bem generosa para esconder. Não é difícil fazer o arremate. Eu vou utilizar aqui uma agulha de tapeceiro. E como nós estamos trabalhando com ponto baixo, é bem fácil esconder, não precisa ficar fazendo nó, basta esconder a ponta de fio que ele vai ficar firme. Após as 2 correntes, eu vou pular o primeiro ponto baixo, vou na direção do próximo ponto, assim, pegando os 2 fios em cima, olha. Agora eu vou pegar na segunda corrente das 2 que eu fiz de espaço, e depois eu vou passar dentro desse primeiro ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça, desse jeito. E aqui eu vou só prender para formar esse canto aqui também. Eu tenho o canto formado por 2 correntes. Todos os cantos estão assim, formados por 2 correntes. No avesso da peça eu vou só esconder esse fio, olha, aqui nos pontos baixos, costurando ele mesmo nos pontos baixos que eu fiz para contornar essa peça. Costura ele o máximo que você conseguir. Aqui não precisa ficar fazendo nó, mas eu vou esconder ele aqui um pouco, vou costurar ele para você ver que não vai ficar aparecendo lá na frente. E eu vou ensinar aqui um truque para ele não ficar soltando de jeito nenhum. Veja que eu estou costurando ele por alguns pontos, não fica aparecendo a costura aqui na frente, e depois que você costurar aqui, olha, por um espaço, você pode pular um fiozinho e voltar costurando novamente. Como pulamos aqui um fio, ou pode costurar assim também, olha, sai em alguns pontos, veja que eu pulei um fio, ele vai travar esse fiozinho aqui, e depois sai um pouco mais à frente, pula novamente um ponto, começa de novo a costurar ele de volta. E aqui pode tirar da agulha, cortar a sobra, essa parte no avesso não vai ficar aparecendo e esse fio não vai soltar de jeito nenhum. Nós temos pontos baixos aqui bem apertado e esse fio escondido indo e voltando não vai ficar aparecendo também. Para começar a próxima volta, você pode começar em qualquer ponto baixo. Eu vou começar mais ou menos aqui na metade, para ficar fácil mostrar como fazer aqui no canto também. E eu vou deixar uma sobra bem generosa de fio para eu esconder. E vou pegar em qualquer ponto, pegando somente um fiozinho mais na parte de baixo, para deixar um detalhe na frente. Vou buscar o fio que vem do novelo, vou trazer para frente e vou fazer uma corrente, né? Formando aqui a altura do primeiro ponto baixo. Na verdade, só para formar o espaço que eu vou finalizar a volta. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo e vou esconder essa ponta de fio que eu deixei sobrando, mas os pontos baixos sempre pegando somente um fio de cada um dos pontos que nós temos na volta anterior. Temos 2 fios assim na parte de cima de cada ponto, eu vou pegar somente um fiozinho mais no avesso da peça e vou fazer ponto baixo.
Veja que eu já estou escondendo a ponta de fio inicial, então quando eu completar a volta fica fácil fazer o arremate porque só vai sobrar uma ponta para eu costurar e esconder também. E aqui, olha, eu vou seguir fazendo esses pontos baixos até chegar no canto e vou continuar escondendo essa ponta de fio. Quando esconder ela aqui totalmente, eu corto a sobra, a pontinha que sobrar, eu corto que ele não vai ficar soltando, já que nós estamos conduzindo aqui por vários pontos. Já estou chegando no canto e aqui eu vou parar de conduzir esse fio também, olha, essa ponta de fio, vou só puxar ela para ficar bem firme e vou cortar a sobra aqui. Olha, já estou então trabalhando a segunda volta de ponto baixo. Aqui eu vou fazer ponto baixo até o último ponto, ou seja, até chegar no espaço de duas correntes. Logo à frente tenho as duas correntes que eu fiz para formar o canto do trabalho. Todos os cantos estão assim, com duas correntes. Então eu vou fazer ponto baixo na primeira das duas correntes e o ponto baixo pegando somente um fio também. Duas correntes de espaço, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo na segunda corrente. Assim eu formo o canto novamente. Só que dessa vez, ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente. E vou seguir agora no próximo ponto baixo, pegando somente um fio, vou seguir fazendo ponto baixo. Quando chegar no próximo canto, ele também tem duas correntes. Aliás, todos eles têm duas correntes. Então é só fazer do mesmo jeito. Ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e segue fazendo por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e aqui, olha, eu vou utilizar a agulha de tapeceiro para deixar essa volta perfeita novamente. Veja que eu estou fazendo só ponto baixo pegando o fiozinho que fica mais no avesso. No canto eu fiz sempre do mesmo jeito. Ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente. Aqui eu fiz ponto baixo até chegar no último ponto que está sozinho. Se você quiser fazer ponto baixíssimo para finalizar a volta, é só fazer aqui, olha, na corrente que foi feita para após prender o fio. Mas para fazer o arremate com a agulha de tapeceiro, vou cortar o fio deixando uma sobra bem legal aqui para fazer o arremate tranquilo, né, para esconder bem esse fio. Vou cortar e vou colocar na agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro eu vou pular esse ponto nessa corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto, vou no próximo, pegando os dois fiozinhos na parte de cima, vou passar todo o fio para esse lado, e agora passar no último ponto baixo, e depois passar dentro da corrente, ou seja, dentro do primeiro ponto, saindo com a agulha no avesso. E aqui eu vou só ajustar esse ponto na parte de cima, para que ele fique exatamente igual a todos os outros, e não dá para notar onde começamos e terminamos a volta. No avesso da peça eu vou fazer do mesmo jeito que eu escondi a outra ponta de fio, ou seja, vou costurar ela por algum espaço, depois pular um fio e voltar costurando ele novamente para esconder bem aqui, não ficar aparecendo aqui as pontas de fio. E depois eu corto a sobra e tenho aqui mais uma volta pronta. Veja que nós já temos então duas voltas prontas, e se você quiser fazer mais voltas aqui é do mesmo jeito, só começar em qualquer um dos pontos, olha. Pode ser na metade do comprimento, na metade da largura, não tem um local correto aqui para você começar. Eu vou começar a próxima volta, mas veja que é só uma repetição da anterior. Do mesmo jeito, vou deixar uma sobra bem generosa aqui para esconder e vou começar em qualquer um dos pontos baixos, pegando somente um fiozinho do avesso, vou pegar o fio e fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo nos próximos pontos e vou escondendo essa ponta de fio o máximo possível, depois eu corto a sobra dela. Olha, fazendo ponto baixo do mesmo jeito, repetição da volta anterior. Quando for completar a volta, olha, eu vou fazer ponto baixo até esse ponto e depois eu faço o arremate com a agulha de tapeceiro pegando o primeiro ponto após essa corrente, então pegando nesse ponto. É tudo exatamente igual. Veja que eu vou fazer mais esse início de volta aqui e quando chegar no canto nós temos duas correntes de espaço. Veja que eu estou chegando no canto. Aqui, olha, eu vou deixar a sobra de fio, vou puxar ela antes para ter certeza que eu escondi ela bem. Aqui eu posso continuar fazendo ponto baixo até chegar no canto no espaço de duas correntes. Esse é o último ponto antes do espaço de duas correntes, então aqui eu já posso cortar a sobra de fio, olha, para não ficar aparecendo. Chegando no canto, eu vou fazer ponto baixo na primeira das duas correntes que formam o canto.
2 correntes de espaço, vou na segunda corrente e vou fazer ponto baixo também pegando somente um fio. Ou seja, é exatamente o que fizemos nas voltas anteriores. Vou continuar agora fazendo ponto baixo nos próximos pontos, também pegando somente o fiozinho mais no avesso da peça e vou continuar assim por toda a volta. Já estou chegando no final da volta. Aqui, olha, do mesmo jeito, vou fazer ponto baixo até chegar no último ponto de base. No próximo aqui, onde eu comecei a volta, eu não faço ponto baixo. Então, vou alongar esse fio deixando uma sobra bem generosa. Vou cortar para fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro eu vou fazer exatamente igual fizemos na volta anterior. Pulo o ponto baixo que eu fiz para começar a volta, vou no próximo, pegando os 2 fios assim na parte de cima. Passo todo o fio, agora eu vou passar em cima do último ponto baixo e depois, olha, passo nessa corrente, né, no ponto baixo que foi feito para começar a volta, vou ajustar esse ponto, saindo com a agulha no avesso da peça, só ajustar o ponto para que ele fique exatamente igual a todos os outros. No avesso da peça, a mesma coisa, só esconder ele aqui, costurar ele no avesso de forma que ele não fique aparecendo lá na frente e depois cortar a sobra. Cortei a ponta de fio e tenho aqui, olha, a peça pronta. Veja que eu fiz 3 voltas de acabamento e como eu fiz esse arremate em cada uma das voltas, ele fica perfeito em toda a volta. Eu vou mostrar aqui por todo o trabalho. E se você quiser se adaptar bico de acabamento, aqui no canal tem vários modelos. Se você fez um tapete, por exemplo, quiser adaptar um bico de acabamento diferente, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição desse vídeo. É só clicar na frente do nome do título aqui do vídeo, tem uma setinha, clica que abre a descrição e lá tem uma playlist completinha com alguns modelos que você pode fazer. Se você tiver feito um tapete, fica bem legal. Nesse caso, nem precisa fazer 3 voltas de ponto baixo, pode ser somente 2 voltas. Mas se quiser fazer mais voltas aqui de ponto baixo, como você viu, é bem fácil porque as próximas também são do mesmo jeito. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou e fez a sua peça, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!